eu quero agradecer também aos meus pacientes, porque se eu estou aqui hoje, é principalmente por eles. Então, imensa a minha felicidade, hoje não sozinha, mas hoje com a minha filha. Antes eu entendia muito sobre o nanismo, mas hoje, sendo mãe, eu vejo cada paciente como um filhinho. Então, é imensa a minha alegria de estar aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, não só como médica, mas como humana, da Juliana ter me chamado. Espero acrescentar alguma coisa nessa tarde. Então, eu vou apresentar um pouquinho. Eu sei que tem muito paciente meu, e até tem alguns que não têm o acesso ao Voxzogo, então, nós vamos conversando, e aí, trocando também experiências. Então, a acondroplasia, ela é uma condição genética que representa 90% dos casos de baixa estatura desproporcional. Então, a baixa estatura é aquela estatura abaixo da média e desproporcional, porque a raiz dos membros são menores do que o membro todo. Então, eu vou ter um braço menor que o antebraço, uma coxa um pouco mais curta do que a perna. Então, não é uma baixa estatura proporcionada. O comprometimento vem por uma mutação do FGFR3. Não é uma condição que o pai e a mãe têm que ter, então é uma condição que, na maioria dos casos, ela é de novo, ela acontece nesse indivíduo. E por mais que a gente não classifique a acondroplasia em tipos, aqueles que são pais de acondroplásicos sabem que o fenótipo ele varia muito. Vão ter aquelas crianças que têm acometimento de ouvido, mas não têm uma macrocefalia tão importante. Vão ter aquelas crianças que têm um varo importante, mas a cabecinha não tem nenhum comprometimento. Então, por mais que a gente não classifique-os, a gente sabe que é um espectro muito grande aí. Tem como passar? Então, para falar de acondroplasia, a condição é única, mas as complicações elas são várias. A estatura é o que vem na frente, é o que a gente enxerga, mas as complicações elas existem e elas acometem múltiplos sistemas. A parte otorrinolaringológica, a parte musculoesquelética, a parte neurológica, a parte espinhal. Então, por isso, eu falo que quem tem ciúmes nunca pode acompanhar um acondroplásico, porque ele é um paciente de muitos donos, e cada um vem para somar, e não para subtrair ou falar, esse paciente é meu. Pode passar. Hoje eu vou focar na minha parte, na neurológica, porque senão... Pode passar. Senão ia ficar muito extensa a palestra. Então, hoje a gente vai falar basicamente da parte neurológica. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho de marcos do desenvolvimento. A acondroplasia, ela tem muitas complicações neurológicas. Os principais acometimentos, eles começam ali nos primeiros dias de vida. E aí, as maiores complicações, as mais graves, elas são dos primeiros anos. Então, às vezes, todo mundo me pergunta, mas neuropediatra acompanhando acondroplásico, as condições mais graves, como a morte súbita, a compressão do forame magno, é importante que tenha alguém, ou neuropediatra, ou neurocirurgião, acompanhando essa parte. Então, os marcos, eles são habilidades que as crianças devem ter conforme a idade cronológica. Como assim, doutora? Então, uma criança típica, com 1 ano e meio, ela tem que andar sem nenhum apoio. Ela tem que sustentar o pescocinho dela com 3 meses. Mas e meu filho que é acondroplásico? Será que é normal 4 anos ele não andar? Será que é normal com 3 anos ele não falar? A gente compara acondroplásico com típico ou a gente compara acondroplásico com ele mesmo? Antigamente, não tinha muito uma padronização, mas hoje nós usamos escalas, e tem escalas específicas para o acondroplásico. No caso do desenvolvimento,
nós dividimos, por mais que seja uma pessoa só, em 4 áreas. Então, o motor grosso, que é eu andar, eu sentar, eu sustentar o meu pescoço. O motor fino adaptativo, que são as pegas, aquelas habilidades motoras finas, que a maioria deles não tem comprometimento. O pessoal social, que é a interação social e a relação com o meio. E a linguagem. Quais vocês acham que são os 2 sistemas acometidos num acondroplásico? Motor grosso. Levanta a mão quem acha. Exatamente. Eles demoram um pouco mais para andar, um pouco mais para sustentar o pescoço, um pouquinho mais para sentar. E outra área que é comprometida, principalmente devido à otite, a fala. Então, num acondroplásico, você espera um acometimento cognitivo, a inteligência é prejudicada, o social é prejudicado? Não, não é esperado da condição. Pode passar. Então, quando pensar em atraso, essa é uma escala que a gente usa para crianças típicas, que é o Denver 2, pode passar. E essa já é uma escala usada para acondroplásicos. Aqui não dá para ver muito bem, mas, por exemplo, o andar, ali é aceitado até os 24 meses. Então, uma criança típica tem que andar até 1 ano e meio. E uma criança acondroplásica, segundo os gráficos, esse, inclusive, é de um guideline australiano, 24 meses seria a idade máxima. Cada criança tem seu tempo, isso até é verdade, mas dentro de um período máximo. Então, passou de 24 meses, isso é considerado um atraso. E por que atrasos são importantes? Pode passar. O atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, então, aqui, os atrasos motores, lembra que eu expliquei lá, os grossos, então, de andar, sustentar o pescoço, sustentar o tronco, ele pode ser devido, primeiro, à própria condição. O que o acondroplásico é? Hipotônico. Mas, doutor, eu ouço tanto falar de hipotonia, o que é essa tal da hipotonia? O nosso tônus muscular, nada mais é que a contração voluntária dele, a contração de repouso. Uma criança hipotônica, ela contrai pouco, ela tem fraqueza no músculo, ela é mais molinha. Então, o fato dela ser mais molinha faz com que eu atrase ali os marcos do desenvolvimento. Outra coisa, os membros são mais curtos. Eu espero que essa criança engatinhe com 4 apoios como uma criança típica. Se o meu membro é curto, também não. O engatinhar dessas crianças, eles parecem um soldadinho. A mesma coisa da marcha. Quando você vê uma criança com acondroplasia correndo, ele joga o quadril, justamente por causa do encurtamento dos membros. Então, os atrasos motores, eles podem ser devido à própria condição, uma frouxidão ligamentar, uma hipotonia, mas eles podem ser uma causa grave de compressão. As complicações neurológicas mais comuns, elas decorrem, lembra que eu falei, o FGFR3, ele faz com que o crescimento de alguns ossos sejam prejudicados. Um deles, e de importância aqui na minha aula, é o da base do crânio. Então, na base do crânio, tem um orifício, um buraco, que é o forame magno, e ali na coluna também tem um outro orifício por onde passa a medula. Esses dois orifícios, eles ficam estreitos. Justamente como não cresceu a perninha, não cresceu o bracinho, esse buraco ele também vai crescer um pouquinho menos. E aí nós vamos ter as 2 complicações mais graves, se eu tivesse que escolher, e até coloquei aqui, é a compressão e a hidrocefalia. Aqui, só um pouquinho, só para vocês entenderem sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia é um acúmulo de líquido no cérebro. Eu costumo explicar para as mães que tudo que é muito nobre não fica osso e cérebro, fica osso, líquido e cérebro. E o que produz esse líquido, que banha o cérebro, que o protege, ele é produzido dentro do ventrículo, que é aquela borboletinha preta ali, ó,
de um ventrículo normal. Já no segundo caso, inclusive é de uma pacientinha daqui, é um ventrículo aumentado, é uma ventriculomegalia. E essa criança, inclusive, precisou de uma abordagem, precisou retirar um pouquinho desse líquido. Por quê? Hidrocefalia é quando esse líquido não simplesmente está ali por produção extra ou porque não está descendo porque o forame é estreito, mas também porque ele está apertando o que está ao redor. E aí eu posso prejudicar a função. Se eu empurro uma região do meu cérebro que é responsável por eu mexer a perna, talvez minha perna comece a ficar fraca ou talvez ela não mexa. Pode passar. E a estenose do forame magno, como eu expliquei, o crescimento ósseo, ele afeta o corpo todo, principalmente a base do crânio. Ali, aquela foto, é como se eu fizesse um corte transversal e olhasse de cima. Então, por ali, passa a transição crânio-cervical, que é uma estrutura muito nobre do nosso corpo. É uma estrutura onde passam diversas redes que servem para diversas funções. Controlar eu estar acordado ou não, então o meu ciclo vigília. Controlar eu respirar quando é noite, porque durante o dia tem o estímulo luminoso, tem vários estímulos que nos fazem respirar, mas à noite eu dependo exclusivamente do meu centro respiratório. E se ele estiver comprimido, talvez eu não respire. A mesma coisa da parte motora. Todo comando enviado do cérebro, ele desce pela medula, vai para o nervo e vai para o músculo. Se ali ele é comprimido, essa função ela pode ser prejudicada. E isso faz com que aumente o risco da morte súbita. Por quê? Porque eu posso comprimir ali o meu centro respiratório e essa criança parar de respirar e não voltar. Recentemente eu tive uma perda de um paciente, justamente com uma apneia que aconteceu e não retornou. Então, doutora, mais 7,5%. Quando a gente tem, acho que o maior presente é o que a gente tem dentro de casa, que são os nossos filhos. E aí, esses 7,5%, se for um deles, por isso tem que evitar. Pode passar. Aqui eu fiz um desenho de autoria própria, até para explicar um pouquinho melhor. Essa primeira imagem, então, o forame magno é aquela estrutura. Em volta, esse vermelho é o osso, esse azul é o líquido, e o branco seria a medula, ou a transição crânio-cervical. Isso seria o ideal. Então, o osso em volta, com o líquido banhando a estrutura, e o protegendo no meio. O que a maioria dos acondroplásicos tem? A grande maioria, o forame estreito. Doutora, tem que operar quando o forame é estreito? Não. Tanto é que tem vários de vocês que os filhos têm o forame estreito na ressonância e não são operados. E aí seria aquilo ali, ó. Olha, o osso em volta, o líquido passando bem mais estreitinho que a primeira imagem e a medula bonitinha, branquinha. Já no terceiro, o líquido já quase não passa. Vocês veem que na terceira figura nem dá para ver o azul. E na quarta, comprimiu. Aquela medula que era redondinha, ela já está meio achatada. E se esse achatamento for a região do movimento? Eu vou perder movimento. E se essa parte achatada for a região que controla a minha respiração? Eu vou ficar fazendo apneias à noite. Parar de respirar e voltar. Parar de respirar e voltar. Então, como é uma estrutura com muita função, é difícil falar qual é o sintoma que a criança vai manifestar. Pode passar. Aqui também para lembrar que a estenose ela também pode acontecer na região lombar, e aí os sintomas são ainda mais frustros, porque no primeiro eu posso ter dificuldade de deglutição, desmaios, apneias, perda de movimento, que são coisas muito visíveis. Mas a segunda compressão eu posso ter fraqueza na perna, dor, disfunção do intestino, incontinência urinária. Tudo bem que a incontinência é algo que chama atenção nos mais velhos, mas o resto, quem concorda que algum dia da vida um acondroplásico já teve dor,
já teve formigamento, para a gente falar, nossa, mas será que está comprimindo? Então, qual que é a dica aqui, né, para os pais? Porque todo mundo me pergunta, doutora, mas eu tenho que ficar de olho em quê? Essa condição é sempre pensar, primeiro, na piora. Então, meu filho tinha uma dor, e essa dor só está aumentando. Ele não reclamava, agora reclama, está perdendo regressões. A regressão, eu tenho que pensar, será que meu filho está perdendo neurônios? E lembrar que neurônio é tempo, e tempo é vida. Então, não deixem as queixas de lado. A hora que seu filho trouxer, procure entender. Pode ser que seja uma coisa local ali do joelho, mas a gente tem que lembrar das condições mais graves. Pode passar. E aí, no atraso do desenvolvimento, como eu falei, o atraso da fala é muito comum, 20% das crianças podem apresentar atraso de fala, e a causa mais comum é otite média, cerca de 70% das crianças. Aqui, quem o filho já teve otite? Quem aqui já colocou tubo? Vocês veem que é algo tão comum que, mesmo uma criancinha pequena, já foi submetida a um monte de cirurgias e a gente considera, não, mas isso é do acondroplásico, e não é. E saibam, a deficiência auditiva também é comum, assim, 1/4 deles tem na vida adulta. Deficiência auditiva, aquela perda irreversível. Por isso que, quando a otite vem, é importante tratar. Pode passar. Só um extra. O atraso de fala, ele é o primeiro marco, por exemplo, de vários transtornos do desenvolvimento. Um dos mais temidos, o transtorno do espectro autista. Como é que eu sei se essa criança está atrasada à fala porque ela é autista ou porque ela é acondroplásica? Eu acabei de pontuar aqui que o atraso vem da otite. Meu filho não tem otite, o ouvido está limpinho, levei no otorrino, não tem perda nenhuma, e não está falando. O motivo é a otite? Não é. Então, pensar em todos esses diagnósticos diferenciais. A síndrome da apneia obstrutiva do sono. 50% dos pacientes com acondroplasia vão ter síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, nessa ocasião, o ronco é a manifestação mais comum, mas você pode ter aquelas paradas ali respiratórias, seja por obstrução, então o ar não passa porque eu tenho uma adenoide aumentada, ou porque a minha via aérea é muito estreita, ou porque a própria dentição faz uma obstrução, ou eu posso ter uma compressão do forame magno e fazer apneias centrais. O que isso implica? Por que síndrome da apneia obstrutiva do sono está na aula da neuro e não em outra? O nosso cérebro, nos 5 primeiros anos de vida, ele aumenta muito de tamanho, praticamente é a cabeça que a gente tem hoje. Pense esse cérebro receber todos os dias menos do que ele deveria de oxigênio. Eu vou ter a função dele prejudicada. Então, hoje eu tenho pacientes que têm, por exemplo, deficiência intelectual, antigamente chamado de retardo mental, que não é uma condição do acondroplásico, mas é uma condição de uma comorbidade não tratada. Por exemplo, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se o meu cérebro fica recebendo pouco oxigênio num período que ele demanda muito, que é o do desenvolvimento, talvez eu vou ter atrasos importantes por uma questão respiratória. E o exame de escolha é o que vocês amam, acham em todo o estado, que é a polissonografia. Pode passar. A dor crônica também é uma queixa comum, pode resultar na perda da mobilidade e é comum nas articulações mais móveis. Então, quando o filho reclamar depois de atividade física ou depois de caminhada, que doeu o joelhinho, valorizem a queixa. E também depois das tarefas. Tem muita mãe que fala assim, eu acho que ele fala que tem dor só porque é tarefa. Mas não, realmente a pega é diferente. Nós tivemos uma experiência num evento de imitar um acondroplásico, e aí amarramos
como se fosse um tridente as mãos e tínhamos que pintar um quadro. Praticamente, eu não consegui fazer nada. E aí, a dor do outro não nos afeta, porque a gente não sente. Pode passar. E aí, são os tratamentos disponíveis. O tratamento do acondroplásico, ele não é uma receita de bolo. Todo mundo acha assim, eu vou fazer aquela via sacra de médico, físio, fono, TO, psicopedagoga, e não é. É individualizado, cada indivíduo vai ter sua demanda, como eu falei lá no começo, a gente não classifica acondroplásico, mas o filho de vocês tem uma demanda, o filho de vocês tem outra, e se não tiver essa individualização, o tratamento fica a desejar. As condutas cirúrgicas, por exemplo, o alongamento ósseo, a correção, elas estão principalmente indicadas, isso tem sido bem batido, quando há prejuízo funcional. Então, doutora, quando abordar o varo do meu filho? Eu não sou ortopedista, mas isso foi bastante batido em eventos. Nos primeiros anos, a gente sabe que é uma cirurgia mais dolorosa. Então, quando há perda da função, nossa, meu filho anda arrastando uma perninha, e ele tem 4 aninhos. É o momento de operar? Sim, sim. Meu filho tem um varo importantíssimo, mas não estou preparada para a cirurgia, está lá com 8 anos, não tem nenhum prejuízo da função. A necessidade não é tanta como quando a função está alterada. Então, olhar a queixa, olhar como eles andam, se está dificultando realizar alguma atividade, subir escada. Aí, por exemplo, olha o modelo ali. Sobe e desce sem nenhuma dificuldade. O GH tem sido usado off-label no país. Todas as atualizações que eu participei ainda contraindicam o GH, ele é usado no Japão, tem alguns estudos já em andamento, mas ainda o vosoritida é a única opção de tratamento para o acondroplásico, que trata a causa base da doença. Então, em agosto de 2021, foi aprovado o vosoritida. Em 2023, nós tivemos uma grande vitória, que foi o uso a partir dos 6 meses de idade. E a intenção, lógico, é que a criança nasce e usa. Recentemente, eu fui para uma atualização, e o impacto, por exemplo, sobre o forame magno, foi somente comprovado do 0 aos 6 meses de idade. Por que eu estou falando isso? Eu já tive paciente de chegar e falar, doutora, você acha que essa compressão vai se resolver com o remédio? Se foi comprovado que o remédio aumenta o tamanho do forame de forma importante e evidente do 0 aos 6 meses, e a gente só consegue usar a partir dos 6, ele é a resolução de uma compressão? Não é. Tem que descomprimir. Então, lembrar, claro, o remédio vai vir para somar, mas não exclui aquele monte de orientações e aquele monte de cuidados que vocês já faziam. Próximo. Acho que eu esgotei meu tempo, mas... Então, o vosoritida, ali tem 2 condrócitos, um típico e um com acondroplasia. O FGFR3, ele realiza, assim, ele pisa no freio do crescimento. Esse acho que é o jargão mais usado. E o CNP, ele vai tirar esse pé do freio. Então, aquela via ali de crescimento verdinha, que deveria funcionar bem, ela não funciona. E aí o remédio vai lá e tira essa função aumentada do FGFR3. Ele imita um análogo do CNP, que é algo produzido por nós. Então, por isso, às vezes, a mãe fala, pode usar Voxzogo com remédio? O remédio interferiu no Voxzogo, o Voxzogo interferiu com a comida. Como a gente produz o CNP, e ele é um análogo do CNP, as reações elas são praticamente nulas, assim, de interferências. Pode passar. E a indicação, a partir dos 6 meses, as epífises abertas,
e o diagnóstico genético de acondroplasia. Hipocondroplasia tem tido alguns pacientes com uso off-label. Eu não acompanho nenhum paciente no momento, mas sei que já tem estudos, inclusive, para essa população. Pode passar. O vosoritida, ele contém 3 apresentações, vai variar conforme o peso. A aplicação vai ser via subcutânea, ali tem os insumos necessários. As mães sabem, né? Uma agulhinha de insulina, aquela outra é para administrar o diluente com o pó. Pode passar. A dose ela é por quilo, o volume é administrado conforme o peso do paciente, então é importante a avaliação regular, não é, eu recebi uma prescrição do Voxzogo, vou acompanhar daqui 2 anos. Não, por quê? Porque a dose é por quilo. Se você der uma dose menor, o efeito não vai ser igual. Pode passar. O armazenamento é outro grande problema para a maioria das famílias. Tem sido orientado à conservadora, porque ele tem que ficar entre 2 e 8 graus para ter a sua validade de frasco verdadeira. Tirado dessa temperatura, ele passa a valer 90 dias, e passado de 30 graus, ele passa a não ter eficácia. Então, é muito importante cuidar da temperatura. Por mais que pareça, às vezes, chatice, pegação de pé da médica, mas a medicação é algo que é do paciente de vocês. A melzinha. Sem mel, né? Fala mel. E aí, pode passar. A duração do tratamento, ali tem uma mãozinha de uma criança de 6 meses. Vocês podem ver que nem ossos praticamente no punho tem. E ali já de uma mão adulta. Então, as epífises abertas são esses espaços ali, ó. Aliás, a linha branquinha, mas olha o espaço que tem para a medicação agir. Então, conforme a bula, uma velocidade menor que 1,5 centímetro ao ano e o fechamento das epífises, está indicado o encerramento do Voxzogo. Fora, eles têm tido pacientes que usam até por volta dos 18 anos. E lembrar que aquele atlas, quando a gente pede radiografia de idade óssea, vem idade compatível com tal idade. Nós não temos ainda um atlas para condroplásico. Então, a grande maioria vem um pouco enviesado. É muito importante o papel do endócrino, porque ele vai avaliar ali seu filho e também a mãozinha de um acondroplásico. Porque o radiologista, ele compara a mãozinha dele com uma criança típica. E aí, a eficácia foi esse incremento de 1,57 centímetros ao ano. Na última atualização, para as crianças mais velhas, após os 10 anos, houve um aumento sustentado de 0,67 centímetros ao ano, para as crianças que iniciaram a medicação um pouquinho mais velhas. Mas esse ganho, ele se manteve. Uma coisa diferente, porque quem usa o GH, fala do uso do GH, tinha-se um pico e uma queda. E uma grande questão de todas as mães é, doutora, vai crescer e depois vai cair ou vai se manter? Então, pelo menos, esse ganho de 1,57 foi na população mais pediátrica, então, dos 0 aos 5 anos para frente. Agora, os que começaram um pouquinho mais tardio, aí esse ganho tem sido ali por volta do 0,67 ao ano. Pode passar. E aqui eu queria falar mais. Vocês sabem que eu adoro falar, mas não ia dar tempo. Eu trouxe 3 documentos muito interessantes, que acho que tem muita mãe que é mais PhD em acondroplasia que muito estudioso. Esse é o último guideline, que é australiano, e ele foi um guideline que é muito prático. Ele tem orientações de o que deve ser feito, como deve ser seguido, desde as mínimas orientações do posicionamento da cadeirinha, de qual exame fazer, de quando repetir ressonância. Esse também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que, como é em português, eu acho que também facilita.
e o consenso de 2022. Mas o meu convite é para vocês lerem o australiano, que está muito bom. E, inclusive, aquela tabela que eu coloquei aqui dos marcos do desenvolvimento adaptado, elas são desse guideline. Pode passar. Pronto. Chega, né? Fala. Eu quero agradecer muito ao tempo que me deram. Eu fiz uma aula para os pais também que não aplicam. Eu sei que tem muito pai aqui que já aplica Voxzogo. Acho que daria essa aula até melhor que eu. Mas é sempre importante não fazer de costume. Às vezes, as mães cometem um deslize ali. Ah, doutora, quebrou uma agulha. Ai, doutora, ficou mais vermelhinho. Ah, esqueci de dar tal dose. Você vê que entrou na rotina. Então, é um pequeno descuido. Claro que tem a própria alteração dos insumos, mas toda vez que forem aplicar, tentem colocar toda a atenção ali na aplicação, porque é um tratamento que veio para dar uma possibilidade de uma vida melhor para o filho de vocês. Eu tendo bebê, eu acho o nosso maior presente está dentro de casa, que são os nossos filhos. Cada mãe que eu acolho, que eu converso, eu sei que leva ali uma carga muito pesada, não só do lar, mas também da condição. E hoje eu queria falar, não desistam. Não desistam. Porque uma das mães me passou que um dia a filhinha dela falou, mamãe, eu não queria ter essa condição. Eu posso orar? Orar para não tê-la? E logo em seguida veio o remédio. Então, às vezes, a gente espera a solução do problema de uma forma e ela vem de outra. Mas essas crianças, elas nos ensinam cada vez mais a ser mais forte, a tolerar mais, a ter mais respeito. Eu olho para elas e a hora que eu penso em reclamar, eu falo, não, espera aí, olha a alegria que elas entram nesse consultório, cada uma delas. Então, a minha admiração, claro, fica aos meus pacientes, mas também a vocês, pais, que eu acompanho, que, sem palavras, a minha admiração. Obrigada.